Bom, galera, continuando aqui o nosso tópico posições, agora nós vamos ver a posição entre duas circunferências. Então, entre duas circunferências. Eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez entre o ponto e entre a reta. Primeiro eu vou colocar algumas figuras e aí a gente vai vendo a visualização. Então, vou apresentar as primeiras duas. Vou botar aqui, figura. Tá aqui, ó. Aqui. Vou botar aqui. Ainda bem que essa régua tá aqui e tá me ajudando pra caramba. Então esse desenho aqui, considerar esse desenho aqui, tem que ser colado. E aqui. Tá bom. Então vamos lá. Nessas duas primeiros desenhos, nós vamos ver circunferências tangentes, né? Lembrando que tangentes pelo fato que elas vão se tocar em um único ponto, que é esse ponto aqui, que é esse ponto aqui, beleza? Vamos considerar esse desenho aqui. Elas podem ser tangentes exteriores, né? As duas são exteriores, e ela pode ser tangentes interiores. O que a gente vai fazer para saber essas duas posições? Eu vou ter aqui o centro da grande aqui, ó, C1, e vou ter aqui o centro da pequena C2. Repare o seguinte, daqui para cá é o raio da grande, daqui para cá é o raio da pequena. Quando duas circunferências forem tangentes exteriores, se eu fizer a distância do centro de uma com a distância da outra, a resposta vai dar igual à soma dos dois raios. Repare que pelo fato delas estarem se tocando aqui, eu somar os dois raios, eu chego na distância entre os dois centros. Então, você tem que guardar essas equações. Beleza? Agora, aqui quando elas forem tangentes exteriores, vou fazer aqui em azul o raio da pequena. Beleza? E vou fazer em vermelho o raio da grande. Para calcularmos essa distância aqui entre os centros, você vai ter que fazer o seguinte: para elas serem tangentes interiores, a distância entre os dois centros vai ser igual o raio maior menos o raio menor. Por quê? Porque se você considerar daqui até aqui, você tem um raio maior. Subtraindo do raio menor em azul, você chega nessa distância entre os centros. Então, quando forem tangentes exteriores, você soma os raios, o maior com o menor, e quando for tangentes interiores, você subtrai o menor para o maior. O maior com o menor, desculpa. Então tá aqui. Então tá aí, tangente. Não acabou ainda não. Eu estou dividindo por partes, porque assim vai ficar mais fácil o entendimento. Agora, nós vamos ver quando elas forem... O próximo tópico é quando ela for o quê? Circunferências secantes. O que são circunferências secantes? Circunferências secantes é bem parecido quando a gente monta aquele dispositivo da teoria de conjuntos para fazer um probleminha. Então tá aqui, circunferência em azul. Eu vou fazer aqui outra aqui em marrom. Então, circunferências secantes, como eu acabei de falar, elas vão se tocar aqui, ó, em dois pontos. Beleza? O que você vai fazer? Vou ensinar uma coisa para vocês não esquecerem mais. Aqui está o centro. Aqui está o centro. Lembra que existem na matéria triângulos a condição de existência. A condição de existência do triângulo é que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois
e tem que ser maior do que a diferença. Isso é a condição de existência de triângulos, certo? Caramba, Derrão, o que isso tem a ver? Quando você tem circunferências secantes, se você unir daqui para cá, e essa parte marrom é a distância entre os centros, nós vamos formar o que? Nós vamos formar um triângulo. Vocês conseguem enxergar um triângulo aqui? Então você vai fazer uma condição de existência. A distância do centro de uma com o centro de outra, ela vai satisfazer uma condição de existência, que vai ser menor que a soma dos raios e maior que a diferença. Então você está pegando os elementos do raio da circunferência maior e menor e está colocando dentro da condição de existência de triângulos. Aqui é o centro 1 e aqui é o centro 2. Então, nunca mais esqueçam disso, que faz lá na hora da prova você recobrar qual é a equação, agora nesse caso, né, qual é a inequação que você vai utilizar. Tranquilo? E agora são circunferências disjuntas. O que são coisas disjuntas? Que não estão juntas. Então, temos 3 tipos aqui a considerar. Essas aqui são as mais fáceis, tá? Pode ficar tranquilo que você vai perceber que são as mais fáceis. Vou botar aqui os desenhos. Aqui. Essa régua aqui ajuda, né? Aí, ó, os desenhos. Então aqui as circunferências estão separadas, estão disjuntas. Essa daqui são chamadas circunferências exteriores. Não vou confundir com tangentes exteriores, diferente. Observe o seguinte, aqui é o centro de uma e de outra. Quando você considera a distância entre eles, você observa que a distância entre os dois centros vai ser maior que a soma dos raios. Por quê? Porque se eu pegar o raio daqui com o raio daqui, eu ainda vou ter esse espaço aqui vazio que não vai completar essa distância. Então, essa é a característica. Tranquilo? Aqui se chama tangentes interiores. Diferente das interiores que nós vimos no início, aqui eram tangentes interiores, elas se tocavam aqui internamente. Aqui não há esse toque, elas estão separadas. Então aqui você vai considerar essa inequação aqui, que é o seguinte: a distância entre os dois centros, centro 1 e centro C2, vai ser menor do que a subtração. Só você ver, né? Aqui é R menos R, aqui é o sinal de igual porque são tangentes. Aqui é menos R, é o sinal de menor. E aqui também tem que ser maior que zero. Beleza. E a última, são chamadas circunferências concêntricas. Concêntricas quer dizer que elas estão no mesmo centro. Quando você foi pegar um compasso para fazê-las, você ficou com a ponta da agulha parada e só mexeu com o lápis. Então a distância do centro entre os centros de circunferências concêntricas é zero. Por quê? Elas estão aqui no mesmo centro. Então são 6 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dei mais ênfase às 3 primeiras, que são mais difíceis. Principalmente essa terceira aqui, que nós já vimos a relação que ela tem com a condição de existência de triângulos. Tranquilo, galera? Então, tá aí. Vou aproveitar e vou fazer aqui. Vou pegar aqui uma questão da apostila e vou fazer com vocês. Olha só. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Isso aqui é coisa rápida. Deixa eu ver. Aí, achei, ó. Questão 7. Olha só que beleza. Então, nós vamos para a página 59. Questão 7. Isso aqui eu já vi cair várias vezes em provas militares. Então, ele dá 2 circunferências e pergunta quais são as posições entre elas. Gente,
tem que ver a aula da semana passada. Por quê? Aqui eu vou chamar de circunferência 1 e aqui eu vou chamar de circunferência 2. Vou pegar as circunferências e vou colocar aqui no papel para adiantar. Por que eu estou falando para vocês? Na semana passada, nós vimos a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Aprendemos que a equação reduzida, você consegue, olhando para ela, extrair o centro e o raio. E a geral nós temos que fazer uma revisão que vai acontecer nesse exato momento. Então, para você determinar posições entre circunferências, você tem que ter o centro e os raios. Então, vamos lá. Pega o coeficiente do x, que é menos 6, igual a menos 2a. Lembra? Rapidinho. Pega o coeficiente do y, igual a menos 2b. Rápido e rasteiro. Aqui o a vai ser 3 e aqui o b vai ser 4. O centro da circunferência é 1, 3 e 4. Rápido e rasteiro. O raio, nós temos que... Eu fiz até uma questão com vocês, onde a gente viu a condição de existência e tudo mais, que é essa fórmula aqui. O A e o B eu já tenho. Essa circunferência não tem termo independente, então aqui esse E é zero. Então vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado e zero, né? Então o raio vai ficar 9 com 16, 25, o raio é 5. Show de bola. O raio já está pronto da minha C1. Raio 1, 5. Mesma coisa aqui, só que aqui você vai fazer até mais rápido. Por quê? Porque você já está como se fosse de cabeça, ó. Pega o x, o coeficiente igual a menos 2a. Pega o y igual a menos 2b. Gente, isso aqui é uma mão na roda para quem está fazendo concurso. Aí, ó, 2 e 3 acabou. Viu? Claro que vocês vão praticar aí em casa. O raio 2 vai ser a ao quadrado, b ao quadrado, menos 12, que é o termo independente. 4, 9, 12. Olha que beleza. 4 com 9, 13. 13 menos 12, 1. E o raio deu 1. O raio 2. Deu 1. Agora, nós temos que fazer a distância entre os centros. Por quê? Para eu fazer aquelas análises que eu já aprendi. Então, vou fazer a distância do centro 1 com o centro 2. Ó. Centro 2, centro 1. Então, formulazinha, né, de distância entre dois pontos. Então, aqui vai ser x2, y2, x1, y1. Então, vai ficar 3 menos 2. Estou fazendo a distância entre os dois centros encontrados. E 4 menos 3. 1, né, que é 4 menos 3, 1, e 3 menos 2, 1 mais 1, 2. Então, a distância entre os centros aqui, elas são o quê? Raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,14, né? Aproximadamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os dois raios. Se você... Vou pegar aqui o raio 1, que deu 5, e o raio 2, que deu 1. Até aí tranquilo? Beleza, né? Deixa eu ver aqui quais são as alternativas. Então vamos lá. Aqui você vai ter que recobrar todas aquelas. Essa é uma parte muito delicada, porque você vai ter que lembrar dos vários conceitos. Então vamos lá. Eu vou aqui pegar uma a bel prazer. Lembra das circunferências tangentes exteriores? Que a distância entre os centros é igual à soma dos raios? Aqui não vai dar, porque a distância entre os centros deu raiz de 2. E se eu somar os raios dá 6. Então isso aqui está inviável. É assim que você vai fazer essa matéria ficar difícil, que você vai ter que lembrar de muita coisa. Vamos testar essa aqui? A distância entre os centros é menor do que a subtração dos raios. Essa inequação é quando elas são interiores. Vamos ver se são.
A distância entre os centros é 1,14, que é a raiz de 2, menor que 5 menos 1, 4, que é a diferença entre os raios. 1,14 menor que 4? Verdadeiro. Então, nós estamos aqui diante de duas circunferências interiores, não são tangentes interiores. Por que não são tangentes interiores? Tangentes interiores, nós já vimos que a distância entre os centros dá igual à subtração dos raios. Aqui são tangentes interiores. E não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui, elas são só interiores, porque raiz de 2 é menor que a diferença entre os raios. Então, o gabarito da letra E. Então, reparem que é uma matéria delicada. Eu aconselho vocês fazerem um resumo e ficar treinando isso aí direto. Show?